Você escolhe suas ações e reações? Você escolhe os seus sentimentos e pensamentos? Como que funciona o nosso inconsciente? Como ele induz ações, a maneira de ser, de pensar e de existir? Vamos entender um pouquinho melhor sobre isso e nos tornar donos de nós mesmos? Meu nome é Paulo, sou psicanalista. Eu trabalho com a psicanálise juntamente com terapias integradas para buscar melhor qualidade de vida, equilíbrio e felicidade. E o tema de hoje é entender um pouquinho como é que funciona o nosso inconsciente, a nossa mente. Por que que nós agimos de forma que não queremos e às vezes não agimos quando queremos agir? Por que nós, às vezes, reagimos a certas situações de maneiras que não gostaríamos de reagir? Como é que surge aí o ciúmes obsessivo, aquela insegurança extrema devido a certas situações que não tem lógica de sentirmos inseguros e nessa hora a gente pira e não consegue nos controlar, não consegue controlar o nosso medo, a nossa ansiedade, a nossa preocupação? Esses sentimentos, eles são resultados do montante de acúmulo de experiências que nós gravamos no nosso inconsciente. A informação, a teoria mais polêmica de Freud, quando ele começou a lançar as ideias dele sobre o funcionamento do inconsciente, foi que ele disse que nós não somos donos de nós mesmos. Nós agimos conforme o que está gravado no nosso inconsciente. As pessoas no mundo médico, na época, ficaram revoltadas. Não, isso está errado, contestaram e tudo mais. E Freud provou que isso está correto. Por quê? Conforme é a sua infância, conforme é até a memória uterina, ou seja, as experiências de sua mãe enquanto você estava no útero dela, isso pode sim trazer certa linha de comportamento, de ação e reação do decorrer da sua vida. Muitas pessoas fazem escolhas devido a impulsos do inconsciente delas. E como é que eu entendo isso, Paulo? É simples. Você já se percebeu que às vezes você faz escolhas repetidas em situações que sempre você se sente prejudicado? Como no caso de relacionamentos tóxicos, por exemplo? Tem pessoas que escolhem parceiros ou parceiras que sempre acabam caindo o mesmo perfil de comportamento e de relação negativa. E repete, 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 repete. Tem pessoas que não conseguem fazer certas ações e que vai trazer mais prosperidade para elas. Tem pessoas que são muito reativas, tem pessoas que são muito inseguras. Por que essas diferenças de comportamento? É da cabeça de cada um? Literalmente, pode estar até um pouco correto. Por que é da cabeça? Porque é da experiência de vida que essa pessoa teve. Uma criança que foi criada num ambiente violento, com muita gritaria, muita pressão, essa criança ela pode ter várias possibilidades de condicionamento de comportamento durante a vida dela. A possibilidade dela ser também agressiva é muito grande. Por quê? Devido aos neurônios espelhos, nós copiamos aquilo que nós vemos. Como, por exemplo, a vida familiar violenta, agressiva dessa criança mostra para ela uma imagem, um desenho. E esse desenho, para a criança, no inconsciente da criança, família é assim. Então ela vai começar a se comportar dessa forma. Ah, Paulo, porque tem crianças que viviam em ambientes violentos e não são violentas? Porque esta pessoa, de alguma forma, assimilou essas experiências e quebrou o ciclo de repetição. Então, nós podemos mudar o nosso ciclo de repetição. No caso, relacionamento tóxico, no caso de manifestação de prosperidade, de escolhas positivas, de ações e que vão trazer mais benefícios para nós mesmos. Nós somos programados desde o dia que nascemos. Se você fica gritando para o seu filho, você é burro, não faz nada direito, essa criança, ela está sendo programada para não fazer nada direito e não acreditar na capacidade intelectual dela. E como tem criança que consegue se superar isso mesmo ouvindo isso? Porque essa criança, no decorrer da experiência dela, ela conseguiu superar esse condicionamento que foi plantado nela. Possivelmente outras experiências que foi ensinando para essa criança que o que era dito para ela não é verdade. Então, o processo terapêutico é exatamente esse, de cura de condicionamentos, repetições de padrão. É você
reviver essas memórias e recondicionar o seu inconsciente que aquilo já passou e que a realidade é outra, no caso de períodos de violência extrema. Ou você ver aquelas informações que te machucam, como por exemplo, depreciações dos pais, você é burro, você não é capaz de nada, por exemplo, digamos que criou uma família assim, é você reprogramar somente que isso não é verdade, você é capaz sim. Mas isso tem que ser feito em processo terapêutico e em assimilação. Como é que eu percebo que eu preciso assimilar uma memória, Paulo? É muito fácil. Simplesmente, você tem memórias pesadas na sua vida, então você fecha os olhos, relaxa e assista como um filme essa memória, mas devagar, observando as partes mais ruins dessa história. Se você sentir alguma emoção negativa, raiva, medo, insegurança, tristeza, alguma reação de agonia, sensação física como falta de ar, dor e etc., demonstra que existe arquivo emocional guardado nessa memória. Então, é necessário trabalhar essa memória para que você consiga se desvincular das informações que aquela memória trouxe para você. E tem memórias que acabam impedindo a nossa vida, nossa prosperidade, o nosso equilíbrio emocional. Pessoas que viveram, por exemplo, em ambiente muito violento ou muito agressivo, de alguma forma, ela tem tendência de ser mais reativa e mais agressiva. Por quê? Por causa daquele período estressante que ela viveu, principalmente a infância. Então ela começa a ter essa possibilidade de reatividade. E ela precisa assimilar essa história emocionalmente para que ela consiga mudar o padrão de comportamento do presente. E muitas das vezes é a situação presencial, trabalho, rotina, que também traz essas reações na pessoa. Conforme aquilo que você acumula no seu inconsciente, vai ser as suas escolhas. Eu já tratei uma moça uma vez em que essa pessoa foi condicionada em uma igreja específica de que ser pobre, passar necessidade era a bênção divina. Ela tinha essa memória, essa imagem. Por quê? A família dela, na infância, eram muito, muito pobres, passaram muita dificuldade. O que que aconteceu? Qual foi a reação nessa pessoa? Durante a vida adulta, toda vez que vinha uma oportunidade em que ela pudesse prosperar mais, ganhar mais dinheiro, ela recusava. Ela só aceitava trabalhos mais simples, ela só aceitava empregos em que pagava menos. Por quê? Digamos, ela está trabalhando numa função específica. Aí chega uma pessoa que gosta dela, eu ofereço um emprego para você dessa mesma função, só que eu vou pagar mais para você. Ela recusava, porque dentro dela, ela sentia que ela não podia ganhar mais, ela não podia prosperar mais, porque ser pobre, ser humilde, passar dificuldade, ganha-se o reino dos céus. Foi um condicionamento gravado na mente dessa pessoa. Quando ela conseguiu assimilar esse sentimento, essa memória, ela se sentiu merecedora de viver mais, de prosperar mais, de crescer. Essa pessoa começou a melhorar profissionalmente, começou a conquistar mais status, começou a conquistar melhores empregos, melhores cargos e ela começou a prosperar mais. Por quê? Um condicionamento gravado no inconsciente. Isso prova claramente que nós não somos donos de nós. Se você tem histórias em que te travam, que colocam pesos, se você não tirar esses pesos dentro de você, você vai carregar sempre esses pesos com você e não vai conseguir caminhar. Já atendi muitos casos de pessoas que vivem relacionamentos tóxicos, sempre acaba caindo num relacionamento tóxico. Tem 10 pessoas interessadas, que possíveis companheiros ou companheiras, elas sempre escolhem aquela que traz um certo grau de toxicidade no relacionamento. Só depois de alguns meses que ela percebe que o relacionamento é tóxico, que é ruim, que ela acaba separando novamente. E por que isso acontece? Porque dentro dela tem memórias, pode ser desde a imagem do relacionamento dos pais, como também as imagens que vão se somando a isso também, tá, gente? Dos relacionamentos que elas teve anteriormente. Às vezes, um único relacionamento tóxico inicial que ela, por falta de sorte, caiu nele e ficou preso um certo tempo, gerou um grande grau de estresse nesse período, ela começou a repetir o padrão. É como que tudo aquilo que eu fujo é exatamente aquilo que eu pego. Eu estou correndo do perigo, mas na realidade eu estou correndo em direção ao perigo.
Porque no inconsciente dessa pessoa, o perigo que ela já passou não foi assimilado e, de uma forma inconsciente, ela é atraída a reviver aquela experiência constantemente. Eu chamo isso de repetição de padrão. Alguns espiritualistas chamam isso de movimentos do universo de cura. Não vou entrar nesse âmbito, né? Mas faz muito sentido, porque o nosso inconsciente, ele tem que estar equilibrado com as nossas memórias. Se nós não equilibrarmos as nossas memórias, nós vamos viver no presente situações que vai nos obrigar a reviver essas memórias. É assim que acontece a transferência. Muitas pessoas vivem situações que, quando em terapia vai se tratando, essa situação específica que ela está vivendo no momento, quando vê o link encontrado, é a imagem do pai, é a imagem de uma experiência antiga que essa pessoa passou e que ela está revivendo ou transferindo para o presente. Já tratei um caso de um casal em que, no caso, a esposa que eu tratei, em que ela estava sentindo raiva do esposo. Durante algumas sessões, conforme foram passando as sessões, eu comecei a entrar na memória dela com a relação dela presente com o pai e também da vida dela. E percebi que ela acumulava muita raiva do pai. Deixei o marido de lado um pouquinho e trabalhei essa memória de pai com essa senhora. Finalizando o processo terapêutico do pai, onde ela conseguiu se liberar dessa raiva do pai, quando fomos olhar o esposo novamente, a raiva desapareceu. O que aconteceu nesse caso? Aconteceu que ela estava transferindo as mágoas e os ressentimentos que ela tinha do pai para o esposo. Ah, Paulo, mas por que isso não aconteceu no começo? Na verdade, as coisas acontecem em links repentinos que vêm do nada, que acaba despertando aquele momento e dispara as consequências. Se essa pessoa não assimilasse essa raiva dela, provavelmente ela teria destruído o casamento, porque ela não ia suportar mais o companheiro. Ah, tá, mas por que ela escolheu esse marido se ele tem o reflexo pai? Porque, na realidade, ela ama o pai. Porém, ela se sente atraída pelo pai. Ela não estava resolvida emocionalmente com o pai. Ela se atraiu com uma pessoa que tem características que lembra o pai dela. No começo foi bom, de repente começou a manifestar a parte negativa dos sentimentos que essa pessoa tem do pai e começou a minar o relacionamento dos dois. Quando ela assimilou o sentimento dela com o pai, ficou livre desse sentimento, ela começou a conseguir ficar em paz com o esposo. Nós fazemos transferências de experiências do passado para o presente o tempo todo. Por isso que é importante observar o que não está dando certo na sua vida hoje. O que está repetindo sempre de situações, condições, etc., que você percebe, poxa, de novo está acontecendo isso? Será que não é uma repetição de padrão de alguma memória antiga sua? Reflita, coloca aí nos comentários o que você acha sobre isso. Você já viveu alguma experiência que parece que se repete sempre, a cada ano? Se acontece, vamos estudar um pouco mais sobre isso. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Se você não conseguir assimilar sozinha, procure ajuda terapêutica. Medite sobre isso. Quanto mais emoção tiver guardada, maior e mais forte é a repetição de padrão na sua vida. Se você gostou desse vídeo, clique aí no joinha, se inscreva no canal, compartilhem. Gratidão. Até o próximo vídeo.